O próximo palestrante é um professor da Unibra. Eu quero perguntar se vocês conhecem ele. Cristóvão. Quem conhece o professor Cristóvão? Vocês conhecem ele? Vocês sabem como é o apelido de professor Cristóvão? Quem acertar e for de grupo de TCC, não vai apresentar o TCC amanhã. Alguém sabe? Ninguém sabe o apelido de Cristóvão. Posso dizer, Cristóvão? Eu sei, estou de folga amanhã. Não. As alunas chamam Cristóvão de cristal. Que ele diz que ele é uma pedra preciosa. Né? Aí o apelido dele é Cristal. Então, eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Eu não vou apresentar ele. O currículo dele é muito grande. E a gente tem a honra de ter ele aqui no corpo docente da gente, com poucos horários, porque ele é bem restrito, mas é um professor que as alunas se apaixonam e os alunos também pela aula dele. Vem, Cristóvão, se apresentar. Palmas para Cristóvão. Venha, Cristóvão. Vem, bebê, olha aí. Gente, bom dia. Eu não sei o que foi isso que Vanuska falou. Cancela isso até agora, tá certo? Vamos começar do zero. Então, primeiramente, você se incomoda se eu me sentar? Graças a Deus. Gente, vê só. Eu me chamo Cristóvão, tá certo? Sou enfermeiro de formação, fui formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Residente também do Procap, assim como minha amiga, que depois dessa palestra dela, estou até pensando em conversar com ela para a gente ir para Hong Kong, ajustar Varfarine e ganhar em dólar. Mas, assim, isso ficou tentador para mim, tá certo? Atualmente sou mestrando pela também Universidade Federal de Pernambuco, fui residente do Procap em cardiologia. Atuei vários anos em terapia intensiva e aí venho trazer um pouco desse fechamento de algumas coisas para vocês. Primeiramente, a gente vai querer falar um pouco sobre o agravamento clínico e cardiopatias. E aí eu vou pincelar um pouco a atuação da enfermagem, porque depois dessa palestra, eu acho que de atuação realmente multiprofissional, eu vou trazer algumas coisinhas bem pontuais. Mas aí a gente tem a seguinte ideia. Rapidão. Ah, tá. Agora foi. É importante a gente parar e pensar um pouco o seguinte. O porquê é interessante ou qual a necessidade da gente falar um pouco sobre doenças do coração. Gente, quando a gente começa a falar um pouco sobre doenças do coração, eu trago para vocês referências de 2019 da OMS, que diz o seguinte. Olha, 2000 e 2019. E aqui eu tenho, olha, maiores causas de morte global. Então, no mundo, as pessoas morrem mais por quê? E aí, respondendo essa pergunta, na bolinha vazada, 2000, na bolinha escura, 2019. Vejam que, no topo do ranking, eu tenho doenças isquêmicas do coração. Então, hoje, no mundo, doenças cardíacas matam mais do que câncer. Então, a partir do momento que a gente para falar sobre doença cardíaca, estamos falando sobre algo sério. Estamos falando de algo global. Estamos falando de algo que pode repercutir diretamente na atuação de todo profissional da área de saúde, tá certo? E vejam que esse gráfico ele vem crescendo. Antes, a gente tinha... Tem laser? Tem não. Antes, a gente tinha uma incidência que ela vem aumentando cada vez mais dessas doenças do coração. Em segundo lugar, a gente tem o quê? Os acidentes vasculares cerebrais. Então, isso também tem a ver, querendo ou não, com circulação. E a gente tem o aumento também dessas patologias, tá certo? E a incidência delas na população. E aí a gente vem decrescendo com doenças de infecções respiratórias, tá certo? Condições neonatal. Olha aí, ó, 6º lugar, câncer, traqueia,
bronco e pulmão. Aí, sétimo, Alzheimer e algumas demências. Oitavo, algumas diarreias, tá certo? Doenças diarreicas. 9, diabetes mellitus. E 10, doenças renais. Mas, para a gente, o importante é o topo, os 2 primeiros. Mas, vê só, Cristóvão, o que é que eu tenho a ver com o mundo se eu moro no Brasil e vou trabalhar aqui no Brasil? Então, vamos estratificar um pouco essa incidência, tá certo? E eu trago para vocês também o gráfico do Brasil. E aí eu tenho, olha, as 10 principais causas de morte no Brasil para ambos os sexos em todas as idades. Consequentemente, a doença que mais mata no Brasil também são as doenças isquêmicas do coração. Então, isso é bastante relevante para a gente. Como eu vou atuar? O que eu tenho que ver? Como eu tenho que prestar essa assistência? O que eu tenho que estar atento ao meu paciente? Em segundo lugar, a gente tem o acidente vascular encefálico, tá certo? Infecções respiratórias e etc. Como eu disse, esses 2 principais, eles vão servir de base para por que esse simpósio aconteceu, por que é tão importante a gente falar sobre doenças cardíacas. E aí, olha, no âmbito hospitalar, o profissional se depara com diversas patologias, porém, algumas delas apresentam maiores incidências. E aí, eu vou me focar em, principalmente, 2 patologias para a gente poder conversar aqui um pouco. Gente, primeira dela, eu não podia deixar faltar as doenças isquêmicas do coração. Então, a síndrome coronariana aguda. Consequentemente, a gente vai explanar aqui um pouco sobre ela, de modo mais prático, claro. E a segunda dela, a insuficiência cardíaca. Mari, antes, quando saiu, ela disse, hoje, se você for numa emergência, você vai ver que a maior parte dos pacientes cardiopatas internados, eles estão com insuficiência cardíaca. Quando ele não desenvolve uma insuficiência cardíaca, ele desenvolve por causa de uma síndrome coronariana. E assim existem várias causas que podem levar a isso. Mas em questão de incidência, nós temos a prevalência dessas 2 patologias em nosso meio. Daí a importância também da gente trazer um pouco mais sobre elas, tá certo? E aí, gente, com esse agravamento clínico desse paciente, a gente tem a necessidade de algumas condutas mais invasivas, como, por exemplo, cirurgia ou então o internamento desse paciente numa unidade de terapia intensiva. Tudo isso vai ser decorrente do processo fisiopatológico no qual ele vai passar, ocasionado pelaquela doença. Então, olha, primeiro a gente tem o apogeu ou o surgimento da patologia, tá certo? Seja ela uma síndrome coronariana aguda, ou seja ela uma insuficiência cardíaca, que vai levar esse paciente a ficar nesse estado clínico, necessitando desses maiores atendimentos, seja o processo invasivo cirúrgico ou percutâneo, se for no caso de um cateterismo, ou seja ele necessidade de unidade de terapia intensiva. É interessante a gente começar falando que na síndrome coronariana aguda, a gente pode dividir ela basicamente em 2. A gente tem a síndrome coronariana aguda com supra-DST e sem supra-DST. Por quê? Gente, na cardiologia é importante a gente lembrar que sempre a clínica ela é soberana. Olha, o paciente não tem o eletrocardiograma alterado, beleza, mas ele tem clínica de infarto? Tem, então ele está infartando. E a gente tem que conduzir isso da melhor maneira possível e da maneira mais eficaz para esse paciente, tá certo? Então, quando falamos de síndrome coronariana aguda, nós falamos primeiramente do acometimento do vaso que vai gerar dor para esse paciente. E aí nós temos a dor no peito, ou mais conhecida, dor torácica, como angina, tá certo? E aí eu tenho o seguinte, olha, causas de internação hospitalar, total. Em 2021, tá certo? Sai a seguinte, 40% de todas as entradas em hospital e emergência, elas se dão por causa de
dor torácica. O resto de todas as patologias são 60%, mas 40% delas são decorrentes de dor torácica. E aqui eu já tenho o seguinte: aquele paciente ou aquela pessoa, ela pode estar cursando com a síndrome coronariana aguda, mais conhecida como infarto, tá certo? Pode. E isso, a gente tem que saber que, gente, se o paciente está tendo dor, ele está apresentando um processo isquêmico. Tem algum problema de eu ficar... Não, né? Então, ele está apresentando um processo isquêmico. Gente, o que seria isquemia para esse paciente? Seria, vamos dizer que diminuição da oferta e aumento da demanda de oxigênio e nutriente. Por quê? O órgão-alvo, ele tem uma necessidade dos nutrientes e oxigênio que o sangue leva para ele. A partir do momento que o nutriente e o oxigênio desejado chega para aquela região, aquele órgão-alvo ele começa a sofrer por falta de nutriente e oxigênio. Consequentemente, a gente tem o estabelecimento de um processo isquêmico. Então, lembrar que sempre que eu falo de isquemia, eu também não quero falar só de coração. Quer dizer que qualquer órgão do corpo pode sofrer um processo isquêmico, ok? Por quê? Porque isso é exatamente a diferença entre oferta e demanda de oxigênio e nutriente, beleza? Esse paciente começou a apresentar um processo isquêmico, síndrome coronariana aguda, estamos falando de coração, consequentemente a gente está falando que o coração está sofrendo, e esse paciente começa a cursar com angina. A angina, mais conhecida como dor no peito, esse paciente começa a sentir aquela dor torácica do tipo opressão, tá certo? Que muitas vezes parece uma facada no peito dele, com irradiação, na maioria das vezes, para o lado esquerdo do corpo. Então, a dor torácica anginosa, ela tem características muito específicas. E o profissional de saúde ele tem que saber triar bem seu paciente. Porque não adianta eu chegar e fazer uma anamnese do tipo: o senhor está com dor no peito? O paciente vai olhar para mim e vai dizer: estou. Parece uma facada, ele vai dizer para mim, é. Ela puxa para o braço, ele vai dizer sim. Ele quer solução. E ele sabe que vai ter solução quanto mais ele concordar com você. Então, a gente tem que saber questionar e fazer uma boa anamnese. Eis a chave disso. O senhor está com dor? Estou. Como é essa dor? Como começou? Essa dor é fixa ou irradia? E aí sim, o paciente ele vai começar a falar para você todos os critérios que lhe interessam para poder você tomar alguma conduta. E não você induzir o paciente a alguma conduta. É dor no peito? Ele vai dizer, é. Puxa para o lado esquerdo, puxa. Parece uma facada? Parece. Ele quer se livrar daquele mal dele, independente do que seja, tá certo? Então, essa boa anamnese vai levar a gente a crer que aquele paciente tem ou não um processo isquêmico, no caso, uma angina, tá certo? E aí, como surge basicamente o processo para que isso ocorra? Gente, toda a síndrome coronariana aguda, ela advém de um processo chamado doença arterial coronariana. Quando eu falo sobre processo de formação de placas de aterosclerose na parede do vaso, eu tenho a formação de placas de gordura, que está ali por causa do excesso de gordura e de lipoproteínas que vão se aderir na parede do vaso por causa de um processo inflamatório ou de uma lesão que ocorreu no lúmen interno deste vaso. Consequentemente, a gente tem aquelas placas de gordura se acumulando naquele vaso. E como é que elas ficam fixas? Gente, gordura dentro da parede do vaso é normal? Não. Consequentemente, o que é que acontece? O sistema inflamatório, ele vai e tenta capsular
aquela gordura e ele faz uma capa fibrótica. E aquela gordura fica lá. E o que é que acontece? O vaso, que ele tinha um tamanho, agora a gordura está ocupando um espaço. O que é que ele faz? Ele diminui. Como ele diminui, se o espaço que ele ocupar for muito grande, pode gerar o quê? Angina. Porque a quantidade de sangue que passava não vai ser a mesma, consequentemente, a quantidade de nutrientes e oxigênio também vai diminuir. E aí sim, a gente tem esse processo isquêmico acontecendo nesse coração por causa de uma doença arterial coronariana, ok? E com isso o paciente começa a apresentar sintomas. E aí, olha, a angina, que é basicamente a dor torácica, tá certo? Lembrando que essa angina, ela pode ser aquela angina que surge no esforço, dura até 30 minutos, tá certo? Que a gente chama de angina estável, que ao chegar no repouso, o paciente cursa com uma melhora daquele processo anginoso, ou então com o uso de nitratos, que são vasodilatadores. Ou então essa angina pode ser uma angina instável. Alguns guidelines já consideram a angina instável como uma síndrome coronariana aguda, porque tem características muito semelhantes. E aí eu tenho o seguinte, o paciente que apresenta essa dor, ele vai durar mais de 30 minutos com essa dor. Ele não precisa estar fazendo esforço para que essa dor apareça. Consequentemente, isso já vai levar a crer que é um processo muito mais grave. E, ao administrar vasodilatador, esse efeito não vai ser alcançado. Consequentemente, ele vai necessitar de intervenções mais incisivas. E aí, esse paciente ele também pode apresentar sudorese profusa, náuseas, dispneia, tudo isso decorrente de um único processo fisiopatológico da síndrome coronariana aguda, ok? Algumas possíveis complicações desse processo. A gente tem o edema agudo de pulmão, porque quando eu falo de coração, eu tenho que lembrar que o coração é uma das maiores bombas do corpo. Consequentemente, o coração, ele trabalha mandando o sangue. Se o coração ele começa a entrar em falência por causa de um processo isquêmico, o sangue ele começa a ser mandado com menor frequência ou com menor pressão. O que é que acontece? Ele começa a fazer o quê? Ficar mais parado. Essa estase desse sangue pode fazer com que o líquido saia de dentro do vaso para o intestício e do intestício para o pulmão. Consequentemente, esse líquido dentro do pulmão vai começar a fazer que o paciente curse com falta de ar, dor torácica, que é o edema agudo de pulmão, ok? Outra, o choque cardiogênico. E aí a gente tem o seguinte, no choque cardiogênico, o coração que já estava sofrendo processos anginosos, ele continua sofrendo e começa a entrar em falha. E aí, olha, o que é que acontece? O coração falhando e a gente, olha, contrai aí, funciona, e a gente começa a intervir com outras modalidades, tá certo? Aí a gente tem o uso de algumas drogas, tá certo? Inotrópicas para ajudar na contração cardíaca. A gente tem a utilização de outros tipos de droga para manter a frequência ou a pressão arterial desse paciente. E, por final, se o paciente cursa com a síndrome coronariana aguda, evolui para edema agudo de pulmão ou choque cardiogênico, e a equipe não fica atenta, e a equipe não intervém corretamente, e a equipe não sabe o que fazer nem como fazer, esse paciente cursa com parada cardíaca. E aí a gente tem todo aquele processo de reanimação cardiopulmonar para poder tentar estabelecer o principal, que é a circulação desse paciente, que, oxalá, né, Deus, ele curse com volta dos batimentos cardíacos, tá ok?
Gente, quando falamos sobre insuficiência cardíaca, a gente fala de um mecanismo mais complexo, tá certo? Que envolve várias coisas. E aí o seguinte, a insuficiência cardíaca, eu tenho a falência da bomba do coração em ou mandar o sangue para o corpo, ou então se distender para receber o sangue e assim mandar realmente um sangue adequado para o restante do corpo. Gente, esse procedimento de encher e contrair lembra muito o quê? Sístole e diástole. Consequentemente, a gente tem uma classificação da insuficiência cardíaca em sistólica e diastólica. Quando eu digo que, olha, o coração, ele está com a deficiência em mandar sangue para o corpo. Então, ele está com deficiência na sístole. Consequentemente, eu tenho uma insuficiência cardíaca sistólica. Quando eu digo que o coração, ele está hipertrofiado e não consegue receber uma quantidade adequada de sangue, eu tenho aí uma insuficiência cardíaca diastólica. Por quê? Por causa da hipertrofia, o coração não está se distendendo corretamente, ok? E isso vai trazer repercussões hemodinâmicas para o nosso paciente. E quando a gente fala de repercussões hemodinâmicas, eu falo na quantidade de sangue que vai estar chegando e assim alterando estado mental, perfusão, alterando também outros estados da hemodinâmica do nosso paciente, como pressão arterial, por exemplo. E aí, para esse tipo de classificação, a gente tem o seguinte: a insuficiência cardíaca, ela pode ser vista a partir da quantidade, da porcentagem da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, olha, a insuficiência cardíaca, ela é só esquerda? Não, ela pode ser esquerda ou direita. Lembrando que nós temos esses dois ventrículos. Mas, nessa classificação, a gente vai ver a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, para saber, olha, o quanto de sangue esse coração realmente está mandando para esse corpo. E aí eu tenho, olha, a fração de ejeção reduzida, a fração de ejeção intermediária e a fração de ejeção que permanece. Então, olha, o paciente tem insuficiência cardíaca, sim, porém, ele tem uma fração de ejeção maior do que 50%. Então, quer dizer que está tranquilo, ele continua mantendo essa fração. Olha, o paciente tem insuficiência cardíaca, beleza, ele está ali, olha, entre 49 e 40, então, está reduzido? Tá, mas não está tão reduzido, então ele está no intermediário. Olha, ele tem uma fração de ejeção abaixo de 40, então está reduzido. E aí sim, esse paciente vai mostrar para a gente vários distúrbios hemodinâmicos, tá certo? E ele precisa de uma maior intervenção da equipe, assim como um olhar mais acurado, tá certo? Para o que esse paciente possa apresentar. Olha, no Brasil, estima-se que, por ano, cerca de 190 mil internados com insuficiência cardíaca. Então, a gente aqui tem que a insuficiência cardíaca, ela também apresenta uma alta incidência. E aí nós temos essa taxa de mortalidade variando entre 11% a 17%. Gente, é muita gente que morre por insuficiência cardíaca. 11%, quando a gente vê assim, 11%, a gente pensa que é pouca coisa. Mas quando a gente pega e vai estratificando, a gente vê que 11% é uma grande quantidade, tá certo? E isso nos leva a crer que existe uma grande quantidade de pacientes ou de pessoas sofrendo com esse problema que necessitam de intervenções qualificadas e adequadas. E só quem pode fazer isso é nós, da equipe multiprofissional. Beleza? Aqui eu trago um pouco para vocês, para a gente poder exemplificar esse processo. Então, um coração normal,
ele mantém suas câmaras em tamanho e calibre adequado, nós temos que lembrar que um coração ele é um músculo. Por ele ser um músculo, quando a gente vai para a academia e malha, nossa intenção é hipertrofiar a nossa musculatura, fazendo o quê? Colocando estresse nela. O coração ele vai agir do mesmo jeito. A partir do momento que ele começar a fazer as funções dele e ele vê que aquilo ali não está sendo mais, vamos dizer que servindo para as necessidades, ele vai se limitar para o estresse. Eu quero fazer mais para poder manter as necessidades do corpo. E como todo músculo, ele tende a hipertrofiar. Consequentemente, a gente tem, olha, o ventrículo hipertrofiado, tá certo? E aí, muitas vezes, como o ventrículo esquerdo, ele coloca mais força para a sua contração, para que o sangue ele vá para o corpo todo, normalmente a gente tem aí, olha, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Consequentemente, gente, a partir do momento que a musculatura hipertrofia, a cavidade do ventrículo, ela fica menor. E isso vai fazer com que menos sangue entre no ventrículo, consequentemente, menos sangue seja ejetado. Beleza? Olha a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Assim como quando o ventrículo esquerdo ou direito ele se dilata. Quando o ventrículo ele está mais dilatado, ele está fazendo o quê? A câmara ela fica maior. Ela consegue compor mais volume dentro, consegue, porém a musculatura ela fica mais delgada, ela perde força. Consequentemente, a gente tem uma grande quantidade de volume ali, porém, que é mandado para o restante do corpo, é uma quantidade irrisória, pequena. Consequentemente, a gente também vai ter disso uma repercussão da insuficiência cardíaca, ok? Para que a gente possa classificar o perfil hemodinâmico desse paciente, a gente, na nossa avaliação do paciente, principalmente com insuficiência cardíaca, a gente pode classificá-lo como quente, seco, úmido ou frio. Isso vai fazer a partir do quê? Gente, primeiramente, sinal de perfusão. Se o paciente ele está bem perfundido, ele é um paciente que está quente. Se ele é um paciente que está mal perfundido, ele é um paciente que está frio. Por exemplo, gente, aqui está razoavelmente frio. Consequentemente, nossas mãos, elas tendem a ficar mais fria. Ou quando estão em sala de aula, ou quando estão em algum lugar que o ambiente é mais frio. Isso quer dizer que a perfusão para aquele membro ela foi diminuída. Então, sempre que a gente vai avaliar perfusão, a gente vai pensar nessa questão do, olha, o paciente está quente ou o paciente está frio. Isso significa que ele está bem perfundido ou ele está mal perfundido. Ou então, atento para os sinais de congestão. O paciente que está congesto, ele está com excesso de líquido, consequentemente ele vai estar úmido. E o paciente que não está congesto, ele vai estar seco. Então, a gente tem 4 perfis hemodinâmicos que a gente pode classificar para esse paciente. Paciente quente e seco, que é aquele paciente que não apresenta sinais de mau débito, ou seja, má perfusão, e também que não apresenta repercussões respiratórias nenhuma, porque ele não tem umidade. Consequentemente, na insuficiência cardíaca, cerca de 27% dos pacientes são assim. A gente já tem o paciente quente e úmido, que é aquele paciente que ele mantém uma boa perfusão cardíaca, uma boa perfusão periférica, porém, ele tem sinais de congestão. Então, esse sinal de congestão já me diz que esse paciente está úmido, cerca de 49% a 67% dos casos. O paciente frio e seco,
que é aquele paciente que não apresenta congestão, mas ele apresenta o quê? Baixa perfusão. E aí, 3 a 5% dos casos. E aqueles pacientes que são realmente a bombinha da insuficiência cardíaca, que apresentam tanto má perfusão quanto congestão, que são os frios e úmidos, tá certo? Cerca de 20 a 28% dos casos. E aí é importante a gente sempre avaliar, olha, extremidade desse paciente, como é que está? Está fria? Esse paciente, como é que está a perfusão, quando a gente faz a palpação no leito ungueal, tá certo? O estado mental desse paciente, olha, ele agorinha estava bem, agora ele já está, olha, meio abilubinado, vendo coisas. Então, isso quer dizer o quê? Isso pode ser baixa perfusão cerebral, levando ele a cursar com alguns delírios ou alucinações. Então, é sempre bom a gente manter também vigia nesse estado mental. O balanço hídrico desse paciente, olha, essa função renal, como é que se enquadra? Ele está realmente mantendo um bom débito urinário? Está diminuído? Está aumentado? Porque a partir disso eu tenho como saber se ele está retendo líquido ou não. E aumenta das escórias, tá certo? A azotemia. Sinais de congestão. Gente, a jugular do paciente pode se apresentar congesta, que é aquela jugular que ela fica cheia, visível, tá certo? Mostrando que ali está tendo o quê? Retenção do sangue ou dificuldade no fluxo. Refluxo hepato-jugular, edema periférico, olha aí, paciente que tem edema, então a gente já tem que estar atento, porque edema, a gente tem o extravasamento de líquido do vaso para o intestício nas periferias, consequentemente por causa de congestão. E isso pode também estar acontecendo no pulmão, assim como está acontecendo na periferia para esse paciente. Presença de sopro, bulhas, falta de ar, dispneia, ortopneia, crepitação, ausculta pulmonar. É importante a gente, quando for fazer uma ausculta pulmonar nesse paciente, ver o seguinte, gente, dos ruídos adventícios, lembrando que esse paciente vai ter o que no pulmão? Líquido. Então, a gente vai estar de olho em quê? Crépitos ou roncos. Lembrando que ele ali vai estar com excesso de líquido, então a gente também ter uma boa ausculta, tá certo, desse pulmão, vai ajudar no impasse clínico. E aí nós temos, com isso, aparecendo várias coisas. Primeira coisa que aparece, o paciente ele começa a cursar com dispneia. Então, ele está cansado, e aí essa dispneia é progressiva. Agora é uma dispneia porque ele fez um esforço. Olha, beleza. Depois, olha, ele agora está com dispneia aos mínimos esforços. Então, veja que o nível de congestão desse paciente só fez o quê? Aumentar, tá certo? Outra coisa que esse paciente pode apresentar, ortopneia, ou então dificuldade para dormir em decúbito zero, dorsal, normal. Esse paciente vai dizer, oxe, eu durmo melhor quando estou sentado. Por que será? Então, vamos ficar atento. Olha, o paciente agorinha, ontem, no meu plantão, estava dormindo bem na posição supina, deitado. Ele agora só quer deitar, só quer dormir sentado. Por que será? O que é que está acontecendo? Vamos ver a perfusão? Vamos fazer uma ausculta? Então, vamos intervir nesse paciente. Outra coisa, edema. E aí o edema a gente mede pelo cacifo. Então, sempre que a gente vê edema, lembrar que, olha, é edema, beleza. A gente vai lá e faz o cacifo para ver se esse edema está aumentando ou diminuindo. Eu apenas ver que tem edema e relatar isso, não vou fazer muita diferença. Porque como é que amanhã, ou o colega, ou eu mesmo vou saber se houve melhora ou não no edema desse paciente? Vamos dizer que a fisioterapia começa a fazer trabalho motor
para que a gente tenha uma diminuição daquela quantidade de líquido no local. Vamos dizer que o médico vem e passa diurético para esse paciente, para que ele aumente as excretas renais e diminua a quantidade de líquido indo para a periferia, e no outro dia o edema está maior. Então, quer dizer que esse paciente está agravando. E aí ele precisa de maiores condutas, principalmente uma avaliação médica mais concisa. Então, a equipe tendo isso, a gente consegue otimizar e agilizar o tratamento desse paciente. Sobre as complicações, são as mesmas que a síndrome coronariana aguda, até porque a maioria dos problemas cardíacos, eles tendem a cursar com complicações muito parecidas, tá certo? Lembrar que essas daqui são as principais, porém existem outras. Por exemplo, lembrar que se eu tenho uma diminuição do débito cardíaco por falha de bomba, do sangue ejetado, eu vou ter não só uma repercussão global, mas eu posso também ter repercussões em órgãos-alvos. Por quê? Gente, se eu tenho uma diminuição do sangue enviado, o intestino não vai receber a quantidade adequada, o rim não vai receber a quantidade de sangue adequada, e todos os órgãos do corpo, o cérebro, por exemplo, consequentemente, o corpo todo, ele começa a sofrer. Por isso que, normalmente, quando eu digo, gente, cardiologia é muito lindo, não desmerecendo nenhuma outra especialidade, mas todos os órgãos do corpo vão depender do coração. Então, se o coração não manda sangue para o rim tende a cursar com um negócio que a gente chama de síndrome cardiorrenal. Por quê? Por causa de um problema cardíaco, o rim começou a falhar. Ou então, olha, o paciente começou a ter rebaixamento do nível de consciência. Por quê? Porque o coração não está mandando sangue adequado para o cérebro. Então, a gente tem que estar sempre atento. E é por isso que muitas vezes a gente fala que o paciente cardiopata, ele é um paciente bomba. Porque ele pode cursar com qualquer coisa a qualquer momento. E aí, só explanando um pouco algumas coisas, quando a gente fala sobre o paciente que chega para a gente e a atuação do profissional, a gente tem a atuação do profissional em todos os âmbitos desse paciente, desde a sua admissão, acompanhamento até o seu desfecho. Mas o que seria esse desfecho? Esse desfecho ele pode ser a alta do paciente ou ele pode ser o óbito do paciente, tá certo? Isso não deixa de ser desfecho, é o final realmente com que aquele paciente cursou. Então, olha, a gente admitiu o paciente, a gente fez uma boa anamnese, a gente conseguiu elencar e identificar alguns sinais de agravo ou possível agravo. Por exemplo, tem pacientes com insuficiência cardíaca que chegam, tá certo? E chegam e fazem, olha, eu estou tomando meu remédio, mas minha dispneia está piorando. E você está tomando como? Ah, eu estou tomando uma vez ao dia. E quando vê isso, a prescrição é 2, 3 vezes ao dia. E por ele achar que está tomando uma vez, para ele está tudo certo. Então, na admissão, a gente já consegue saber onde está acontecendo alguns problemas para tentar sanar isso futuramente. Por quê? O paciente, enquanto estiver internado no meio intra-hospitalar, ele vai ter uma adequação das suas medicações. Ele vai ficar melhor e vai cursar com alta, por exemplo. Nessa alta, nós precisamos intervir principalmente nesse paciente, no caso de, olha, vamos ver como você vai tomar essas medicações em casa. Porque senão, gente, ele vai para casa hoje e daqui a 2 dias ele está de volta na emergência com dispneia. Porque ele não está fazendo uso da terapia farmacológica adequada. Tá certo? E aí, o acompanhamento, seja ele no cursamento de um agravo desse paciente para a UTI e para o bloco cirúrgico, ou então cursar com alta na enfermaria
para cursar com esse desfecho. Eletrocardiograma. Gente, diagnóstico é uma atribuição médica. Sempre que olha-se o eletrocardiograma e a gente diz, esse paciente infartou, por exemplo, isso é um diagnóstico médico. Isso implica de que a gente não possa saber quando o paciente está infartando? Não. Isso ajuda a gente no manejo e na condução daquele paciente. Por quê? Vamos focar agora em emergência. Eu estou numa emergência. O paciente chega para mim com dor torácica. Eu faço minha anamnese, vejo a clínica do paciente. O paciente se enquadra no protocolo de dor torácica. Eu tenho 10 minutos para rodar o eletrocardiograma. Vou botar o paciente para rodar o eletro. A partir do momento que eu vejo que tem alteração eletrocardiográfica sugestiva de infarto, eu já posso encaminhar aquele paciente imediatamente para o médico e pedir prioridade, porque aquele paciente tornou-se uma prioridade. E se eu não souber, ele fez o eletro, agora vai esperar. Enquanto isso, o paciente agrava. Então, quer dizer que eu tenho que saber todas as patologias do eletrocardiograma? Não, mas é interessante que a gente saiba pelo menos a normalidade. Por quê? O paciente está sugestivo de infarto. Beleza, eu pego o eletro dele, olho, está normal? Não, tem alguma coisa errada aqui. Já encaminho para o médico. Eu estou respaldado quanto profissional. Eu estou numa UTI. Na UTI, a gente roda um eletro do paciente, dá alterado. Eu sei o que o paciente tem? Não, mas eu posso acionar o médico imediatamente. E eu estou respaldado por isso. Olha, esse eletro está alterado. Vê ali que o paciente deve estar sendo prejudicado por causa disso. Você já fez grande coisa. Tá certo? Então, assim, o eletrocardiograma, ele torna-se ferramenta crucial, principalmente para a síndrome coronariana aguda, onde, minha gente, tempo para esse paciente cardiopata é ouro. Quanto mais tempo se passa, mais miocárdio ele perde. Então, quanto mais nós agilizamos e tomamos condutas sobre a nossa prática clínica, melhor vai ser para o paciente. Terapia farmacológica. E aí, na terapia farmacológica, a gente tem o seguinte: o médico, assim como o principal atuante, como o prescritor desta terapia, mas nós estamos ali como coadjuvante, seja auxiliando o paciente no processo de adequação àquela terapia farmacológica, seja de administração ou seja de resolução de questionamentos, porque o paciente ele tem todo o direito de perguntar: o que é que eu estou tomando? Isso é para quê? E aí eu tenho que saber, não posso dizer, não, é remedinho que o doutor passou. Sim, o remédio passou, esse remedinho para quê? Por que ela está tomando? Eu tenho o direito de saber, assim como o paciente também tem, tá certo? Então, normalmente a gente tem o seguinte: para a insuficiência cardíaca, eu não vou me deter nos quadros, porque os quadros são mais de condução e ajuste terapêutico, mas é importante que a gente saiba que, para a insuficiência cardíaca, nós temos uma gama de terapias farmacológicas que vão se adequando à necessidade do paciente. Inicialmente, o paciente ele começa com um IECA, um IECA ou então um BRA, tá certo? E aí nós temos um inibidor da enzima conversora de angiotensina e nós temos, tá certo, um bloqueador do receptor de angiotensina. Sempre o paciente vai começar com uma dessas duas terapêuticas. Então, olha, o paciente começou com o IECA. Gente, um dos efeitos colaterais mais comuns do IECA é tosse seca. E aí, começou a terapia farmacológica, o paciente não tinha tosse e, de repente, ele começa a cofe, uma tosse seca horrível. Então, se ele não está se adequando bem a essa terapia farmacológica, o médico vai trocar. Mas eu tenho que ter uma ideia de que tinha tosse antes? Não.
Tá tomando o quê? Olha, estou tomando esse remédio. Olha, é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, é um IECA. Então, essa tosse começou depois desse medicamento? Sim, começou depois desse medicamento. Olha, vamos tentar ver o médico para ver se ele consegue mudar. Por quê? Porque ninguém merece tentar tratar uma coisa e sair com outra. Consequentemente, a gente tem aqui, olha, um estalo muito grande da equipe multiprofissional para poder adequar a medicação melhor para o paciente. Isso vai trazer para ele não só a melhora do quadro clínico, como também melhora da qualidade de vida. Também, na síndrome coronariana aguda, a gente tem, muitas vezes, o mnemônimo, né? Que a gente chama de Monabit, que é, olha, o paciente chega, ele tem dor, gente, dor no tórax, do tipo opressão, como se fosse uma facada. Isso não é dor leve, isso é dor forte, e é dor muito forte. Por isso que o protocolo pede que a gente comece com morfina. Então, olha, o paciente está com dor, vamos intervir nessa dor, vamos, morfina. O paciente está cursando com hipóxia, tá, ele está desaturando, então intervém com oxigênio. Ele não está cursando com hipóxia, a gente pula. Olha, aí a gente tem paciente, faz uso de vasodilatador? Não. Vamos usar para ver se ele tem melhora, tá certo, do processo anginoso. Ali a gente tem o uso do nitrato. Então, olha, vasodilatador. Por quê? Se for uma angina estável, a gente tem melhora com o uso de nitrato ou vasodilatador, tá certo? Depois, a gente já parte ali para o restante, que é beta-bloqueador, heparina, anticoagulante, mas aí são as terapêuticas de conduta na síndrome coronariana aguda, principalmente o AS, tá certo? Então, olha, o A ali, principalmente o AS, que ele sempre vai entrar como um antiagregante plaquetário para evitar a formação de trombo e evitar que aquele trombo formado, ele se junte ou ele se coloque junto da placa e obstrua totalmente o vaso comprometido, porque a gente vai com isso já melhorar a situação desse paciente, tá certo? E aí, ó, paciente grave e suporte de alta complexibilidade. Gente, esse paciente, ele agravou, mesmo depois de todas as condutas, necessitou de leito de UTI, foi para a UTI. Na UTI, olha, equipe qualificada, pronta para assistência. Lembrando que, se for uma UTI cardiológica, os profissionais eles têm que saber de cardio. O enfermeiro ele tem que ser cardiologista. O fisioterapeuta, por exemplo, normalmente eles são fisioterapeutas respiratórios, mas entendem de cardiorrespiratório, tá certo? E aí a gente tem toda a atuação para aquele paciente, para realmente fazer com que ele saia daquele quadro e curse com um desfecho mais favorável, que seria a alta. Outros desfechos que esse paciente possa ter, a gente tem, olha, pré, intra e pós-operatório, que eu não vou me deter muito, até porque Mari já falou sobre essas condutas. E aí também temos a intervenção coronariana percutânea, mais conhecido como cateterismo. E aí nós temos a presença também da equipe multiprofissional, tá certo? Em todos os âmbitos da assistência, seja para preparar o paciente para a cirurgia, seja durante o procedimento cirúrgico e principalmente após. Por quê? Paciente cardiopata pós-cirurgia cardíaca, olha, gente, quanto mais precoce for o desmame da ventilação, melhor para ele. Olha, quanto maiores intervenções para ele naquele momento, melhor para ele. Lembrar que esse paciente ele vai estar totalmente invadido, pressão arterial invasiva, tubo orotraqueal, dreno torácico, dreno mediastinal. Ele vai ser um paciente totalmente invadido, necessitando, sim, de nossa atenção. Outra coisa, olha,
débito urinário do paciente, beleza, débito do dreno. O dreno que o paciente está, como é que está esse dreno? Qual é a cor dessa secreção? Qual é o volume que está saindo desse dreno? O dreno está oscilando? Muita gente faz, olha, isso aí é médico e enfermeiro que vê. Não, gente, isso é o paciente, isso é responsabilidade da equipe multiprofissional. Então, todos temos que saber abraçar o paciente como um todo, para que ele realmente curse. É o momento que eu estou passando, vejo que o paciente está desaturando e falo para a fisioterapia, olha, tem como a gente mexer nessa FiDO2? É o momento que eu estou passando no leito, olho o paciente cursando com hipotensão e faço para a fisioterapia, tem como a gente ajustar a PIP? É o momento que o fisioterapeuta está passando, está olhando para o dreno e está fazendo, esse dreno tem relato que desde ontem não oscila, e a enfermagem faz, eita, para mim não tem esse relato, vou observar, obrigado. Isso é a equipe trabalhando junto para o paciente. E também, principalmente na prevenção. Gente, olha, doenças cardiológicas, a gente tem que... A melhor prevenção para ela é atividade física e mudanças no hábito de vida. Então, gente, vamos saber instruir as pessoas quanto a hábitos alimentares saudáveis. Olha, utilização e execução de atividades físicas para que ela realmente possa ter uma melhor qualidade de vida, um melhor desfecho naquele processo. Então, toda a equipe também atuando diretamente nessa questão preventiva do paciente. Tá ok? Eu aqui me focaria um pouco para a enfermagem, só para a gente poder ter uma ideia que muitas vezes fica longe da gente essa ideia de diagnóstico de enfermagem, tá certo? Mas só para a gente poder ter uma ideia. Veja, esse paciente, ele vai cursar com débito cardíaco diminuído. Por quê? Porque o coração está em falha, a bomba não vai estar mandando o sangue corretamente para o corpo, esse débito cardíaco vai estar diminuído. E isso vai levar a várias repercussões, como, por exemplo, diminuição da perfusão. Olha, isso é um sinal de débito cardíaco diminuído. Olha, outro sinal, congestão pulmonar. Isso é um sinal de débito cardíaco diminuído. Então, muitas vezes a gente não consegue elencar o diagnóstico de enfermagem à nossa prática, e ele está ali presente a todo tempo. E aí a gente tem a troca de gases prejudicada, tá certo? Esse paciente que está cursando com dispneia, que está cursando com edema agudo de pulmão, tá certo? A fadiga ou a intolerância à atividade, esse paciente não vai suportar fazer suas atividades por causa das suas congestões, por causa da dispneia que ele está tendo, e aí o volume de líquido excessivo. Porque esse paciente vai apresentar estase sanguínea, essa estase vai fazer com que esse líquido seja retido, consequentemente aumentando esse volume. E era isso, minha gente. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Jabel está aqui. Estimule, estimule. Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês, tá certo? Bom dia e bom simpósio.